Olá pessoal, vamos retornar aqui ao nosso assunto, a cooperação jurídica internacional, que se dá por auxílio direto, carta rogatória ou homologação de sentença estrangeira. São os mecanismos de cooperação, não é isso? E o pedido de auxílio direto, eu estou resgatando os temas, ele vai para a autoridade central, que por si só cumpre quando se tratar de providência meramente administrativa, ou então remete à AGU, remete ao Ministério Público. O Ministério Público, em certos casos, é a própria autoridade central. Não é isso? Então vai à AGU, ao Ministério Público, para que se possa requerer a providência ao Judiciário. Pedido de auxílio direto, né? Por meio do pedido de auxílio direto, repetindo o que já dissemos, o Estado requerente solicita que um outro Estado estrangeiro, a Inglaterra solicita ao Brasil que profira um ato jurisdicional que pode refletir em provimento administrativo, que pode consistir em mero provimento administrativo, não precisa ser jurisdicional, talvez o texto não está bem claro, pela autoridade central ou judicial. Enfim, a autoridade central cumpre o ato administrativo, então vai requerer por meio da AGU ou por meio do Ministério Público a autoridade judicial. Falando assim fica mais claro do que o texto, que eu confesso não está bem claro. O que importa no auxílio direto é que não compreende provimento jurisdicional do país de origem, provimento jurisdicional do país requerente, e sim um provimento jurisdicional do país requerido. Não compreende ato jurisdicional estrangeiro, mas apenas solicitação ao Estado requerido para que, sendo possível, profira e cumpra tal ato. Em vez de a Inglaterra decretar a busca e apreensão, requer que o Brasil assim faça e cumpra desta forma, né? Por exemplo, que se proceda a um novo julgamento daquele ciclano lá do mensalão. Então, um auxílio direto, mas com uma prestação jurisdicional no que respeita ao próprio mérito desse provimento por parte do país requerido, o país que está prestando a cooperação. E isso vai diferir dos outros meios, das outras modalidades de cooperação. Difere da carta rogatória e difere da homologação de sentença estrangeira. Porque tanto na homologação de sentença estrangeira quanto na carta rogatória, o país requerido não pratica ato jurisdicional de mérito. Ele faz um mero juízo de delibação, para cumprir o que o país de origem, o país requerente, solicitou. Muito bem, pessoal, vamos para o nosso próximo slide, ainda com esta modalidade, essa forma de cooperação, auxílio direto. A solicitação não será submetida ao juízo de delibação do STJ. No auxílio direto, já falamos e repito, não há juízo de delibação pelo STJ. Não, há cumprimento imediato pela autoridade central, ou então há requerimento ao judiciário para que o judiciário cumpra o ato solicitado. Juízo de delibação não haverá. No STJ se faz juízo de deliberação de cartas rogatórias e de homologação de sentença estrangeira. E delibação é um procedimento que verifica os requisitos e a validade do ato praticado no país estrangeiro, mas não adentra o mérito, não. Na sentença estrangeira não vai verificar a justiça ou injustiça, vai verificar se não ofende a ordem pública brasileira, se obedeceu o devido processo legal, e assim por diante. Na carta rogatória da mesma forma. A solicitação de auxílio direto será encaminhada diretamente à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade do documento. Vai remeter o pedido de auxílio direto,
que pode ser administrativo ou jurisdicional, a autoridade central. É sempre assim. A autoridade central é que vai enviar e a autoridade central do país que recebe é que vai receber, obviamente. Só haverá esse intercâmbio por via diplomática quando não houver tratado e depender somente da reciprocidade. Mas aqui não, é autoridade central para autoridade central. Nós, do Brasil, precisamos que se cumpra um ato no estrangeiro. Remetemos para a autoridade central brasileira. A autoridade central brasileira vai remeter para a autoridade central daquele país requerente e lá vai agir de acordo com as normas daquele local. Em sendo no Brasil, vai para a AGU ou vai para o Ministério Público para que um desses dois órgãos requeiram a providência jurisdicional, cada um dentro das suas respectivas atribuições. O judiciário, de regra, não age de ofício, só age se provocado. E para provocar o judiciário é preciso de capacidade postulatória, assim. E aí é por isso que precisa desses requerimentos. Muito bem, pessoal, ainda no auxílio direto, além das hipóteses do tratado, cabe ao auxílio direto quando o Estado requerido deva proferir ato jurisdicional sobre. Além das hipóteses previstas em tratados, porque os tratados podem tudo, os países são soberanos, eu posso estabelecer com outro país para fazer o que bem entender esses países, até que profira julgamentos em certos casos. Os julgamentos, de um modo geral, os países não abrem mão. Eles integram, essa função jurisdicional integra de tal forma a soberania de um país, unificam moedas, fazem tantos pactos como na União Europeia, mas cada um preserva a função jurisdicional. Mas nada impede que em tratado fala, os crimes contra a vida serão julgados pelo país tal. Isso não existe, mas que pode, pode. É a manifestação da vontade de cada um dos países. Mas cabe o auxílio direto quando o Estado requerido deva proferir ato jurisdicional sobre, além do que for previsto em tratado. E no tratado tem a mais absoluta liberdade. Comunicação de atos processuais. Por comunicação de atos processuais, nós entendemos, de acordo com a conceituação que adotamos no processo civil, comunicação de atos processuais, intimação, citação, é a comunicação de atos processuais, as notificações, mas de regra, no processo jurisdicional, intimação e citação. A notificação e a citação podem ser feitas por meio de auxílio direto, mas pode também ser feito por carta rogatória. Pelo texto, não só o texto do NCPC, mas também de acordo com as normas que encontram-se no site do Ministério da Justiça, o que eu percebo é que uma citação pode ser solicitada por meio de carta rogatória, mas a carta rogatória, digamos que o cumprimento seja mais burocrático. Ela tem que passar necessariamente pelo juízo de delibação do STJ. Já o auxílio direto não precisa. Eu vou requerer uma citação, eu solicito uma citação de um determinado réu que reside no território brasileiro. Chega na autoridade central brasileira, Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, então, distribui aquele pedido à Advocacia Geral da União, que, por sua vez, vai requerer ao juiz federal daquela localidade onde o réu deva ser citado. Não há esse juízo prévio para que o CNJ verifique se não atenta contra a ordem pública, se não atenta contra o devido processo legal e expeça o exequatur. Mas nada impede, eu quero crer, que se requeira uma comunicação via carta rogatória. Mas é utilizar um canhão, digamos, para matar um mosquito. Também se pode pretender a obtenção de prestação de informações. Às vezes precisa do ato jurisdicional, mas de um modo geral, para obter informações, a não ser que corra em segredo de justiça, se for informações sobre um processo. Senão a própria autoridade central, no caso o Ministério da Justiça, pode se incumbir disso. Obtém a informação aqui e remete-se para o país requerente, colheita de provas, necessariamente jurisdicional.
E aí, para a colheita de provas, se pede um auxílio direto. O ato deva ser praticado aqui. Há que se requerer via AGU ou via Ministério Público. É o chamado pedido de auxílio direto. Por que auxílio direto? O judiciário brasileiro, se o judiciário brasileiro é o requerido, porque pode ser o requerente, aí o outro país é que praticará o ato. Neste caso, de o Brasil ser o requerido, ele praticará o ato de colheita de provas. Assim. Outras medidas não proibidas pela lei brasileira. Aí fica uma abertura, qualquer ato que seja possível ser praticado pelo judiciário ou até praticado administrativamente, sem a interveniência do judiciário. Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento. Aí, no auxílio direto ainda, as diversas atribuições. E também competência, né? Quando eu falo em atribuição, eu penso em autoridade administrativa. Tecnicamente chama de atribuição. Atribuição do Ministério Público, atribuição da AGU, atribuição do fiscal da Receita. Quando se trata de órgão jurisdicional, nós falamos em competência. É o termo técnico. Competência significa limitação da jurisdição. Pelo artigo 1º do Código de Processo Civil em vigor, Código de Processo Civil de 73, e também no novo, só muda o número do artigo, é claro. A jurisdição é exercida pelos juízes no território nacional. Isso permite concluir que só os juízes têm jurisdição. Só os juízes têm o poder de dizer o direito no caso concreto, de realizar direitos, de acautelar. Essa função jurisdicional foi cometida ao judiciário. A jurisdição é exercida por todos os juízes no território nacional, mas sem limites. Então eu posso requerer a busca e apreensão de um menor, posso requerer esse ou aquele ato em qualquer órgão jurisdicional? Não. Cada um tem a sua competência. A Justiça Trabalhista julga causas que referem-se ao direito do trabalho, referem-se à relação de emprego. Há um juiz de uma vara de família, relações familiares e assim por diante. A essa limitação da função jurisdicional dá-se o nome de competência. Então, quando se trata de órgão jurisdicional, quando se trata de um juiz, ele tem competência. Mas vamos lá, pessoal, a atribuição da autoridade central para a prática de atos que não necessitem de prestação jurisdicional. Qual é a atribuição da autoridade central? Ela sempre vai receber os pedidos de cooperação que vêm de outros países, receber os pedidos de cooperação que sairão do Brasil. Então, o Brasil pode ser um sujeito ativo ou passivo da cooperação. Passivo, ele vai prestar a cooperação e vai receber esse pedido da autoridade central. Mas se for o judiciário, lembre que tem que passar pela AGU ou pelo Ministério Público, que a autoridade central não vai poder postular em juízo diretamente, né? Postula por meio desses órgãos, Ministério Público Federal ou Advocacia Geral da União. Mas a autoridade central pode, além disso, além de distribuir para um desses órgãos para requerer ao judiciário, ela pode, por si só, desempenhar certos atos, praticar atos que não dependem do Poder Judiciário. Nós já falamos aqui. Prestar alguma informação, requerer alguma informação no órgão administrativo, ou mesmo no órgão jurisdicional, que não depender de advogados para requerer, se o processo é público, pode perfeitamente apanhar uma certidão e remeter ao poder ao Estado requerente, ao Estado de origem. Atribuição da autoridade central. Atribuição da AGU. O que faz a AGU nesse Instituto da Cooperação Internacional, que tem a ver com a função jurisdicional brasileira, né? Porque nós vamos prestar cooperação e vamos receber cooperação, já que o mundo se transformou em um todo. Cada vez mais vai ficando mais diluída essa questão das fronteiras, da soberania. Pode ser que um dia venhamos ter uma unidade, né? Está ocorrendo aí a aglomeração de certos países, como na União Europeia, preservando alguns traços culturais, ou talvez
talvez não, com certeza o mais importante seja a língua, mas ampliando, dilargando um pouco essas fronteiras, né? Isso é muito importante para a convivência dos povos. Mas vamos lá, a AGU, a atribuição dela é para requerer em juízo a medida objeto do pedido de cooperação. Medida objeto do projeto do pedido de cooperação quando se tratar de matéria jurisdicional. Pelo amor de Deus, a autoridade central não vai se dirigir à AGU para requerer uma mera informação. O próprio Ministério da Justiça cuida disso. No entanto, competirá ao Ministério Público quando for autoridade central. Nós já falamos, mas não custa repetir. Em certos tratados, o Ministério Público figura como autoridade central. Neste caso, o próprio Ministério Público requer a providência jurisdicional, já que ele tem capacidade postulatória, ou o próprio Ministério Público informa quando não depender da autoridade judiciária. A autoridade judiciária terá que atuar sempre quando implicar alguma interferência na esfera jurídica das pessoas. Ninguém pode interferir na esfera jurídica do outro, seja na liberdade, no patrimônio e a prática de atos processuais de um modo geral. Mesmo que o ato por si só não traga essa implicação, como a intimação, a citação, mas são atos próprios do processo, portanto, atos próprios desse sujeito processual, Poder Judiciário. E se for aqui no Brasil, a citação só tem valor se levada a efeito pelo juiz. Pelo juiz, é claro, que despacha, o escrivão que assina o mandado, o oficial de justiça que vai cumprir, ou então o escrivão que manda fazer pelo correio. Muito bem, pessoal, a da AGU é requerer essa medida, a AGU ou MP. E o juiz federal? O juiz federal do local. De qual local? Do local onde se deva cumprir o auxílio direto que nós estamos a tratar. Onde vai ser citado? Então é o juiz federal daquele local. E a AGU vai requerer a esse juiz. Onde se deva buscar e apreender um bem, ou melhor, o juiz vai dar um provimento jurisdicional no sentido de buscar e apreender um bem. E isso se atender o pedido de cooperação. É o juiz do local do fato, para apreciar o pedido que demande prestação de atividade jurisdicional. Qualquer que seja essa atividade, a intimação, a citação, busca-apreensão, arresto e tantas outras medidas, ou todas as medidas, há uma liberdade muito grande, desde que não contrarie a lei brasileira. E pleitear, por exemplo, é claro que eu estou exagerando, mas que dê uma surra, não, fulano de tal, isso não se permite aqui. Em certos países, sim, dá umas chibatadas básicas porque o sujeito jogou um papel no chão. Por falar nisso, seria até bom que o Brasil adotasse algumas medidas mais drásticas, né, para esses sujões, para isso, para aquilo outro. Brincadeira, viu, pessoal? Não estou aqui a sugerir nada disso, mas há países, sobretudo países muçulmanos, que adotam essa técnica da chibatada. Acho que seria bom. Aqui a nossa coerção é no outro nível, né? Os casos mais graves, prisão. E outros nós resolvemos com multa. Talvez uma chinelada na bunda ajudasse em alguns aspectos. Vamos para frente. Muito bem, especulação à parte. Nós estamos aqui tratando dessas modalidades. Falamos de auxílio direto, a carta rogatória e também a homologação de sentença estrangeira. E carta rogatória, quando é que ocorre? Dar-se-á por meio de carta rogatória o pedido de cooperação que requeira a prática de atos não decisórios ou decisórios não definitivos. Paremos por aqui. Você vai requerer por meio de carta rogatória, vai requerer a cooperação. É claro, alguém lá na Inglaterra requereu lá na judiciário de lá que se expedisse uma carta rogatória ao Brasil, por exemplo. O Brasil requereu que se expedisse para a Itália uma carta rogatória. O que se pleiteia? Qual é o objeto de uma carta rogatória de um modo geral? Quer que se pratique um ato não decisório. O que se pleiteia? Um ato não decisório. Por exemplo, uma citação. Mas você não acabou, Pide, de falar que uma citação é por meio de auxílio direto? Sim. Mas pode ser por meio de carta rogatória? Sim.
Mas você vai adotar o quê? Um auxílio direto é menos burocrático. Aqui tem que passar pelo Superior Tribunal de Justiça e obter um juízo de delibação e depois ser cumprido lá perante o juiz federal do local, do domicílio do réu, dessa forma. Mas se requer a prática de atos não decisórios, por exemplo, citação, intimação, colheita de provas, tudo isso. Ou decisórios não definitivos, por exemplo, uma decisão interlocutória para fazer um arresto de um bem aqui no país. Se cumpre por meio de carta rogatória. Pode cumprir por auxílio direto? Não, não é o normal. Auxílio direto se for para decretar aqui a busca e apreensão. Decretar e cumprir, aqui é só para cumprir. Um ato não definitivo. O ato foi praticado lá no país de origem. Por carta rogatória tem que passar pelo juízo de delibação do STJ. Quando estes atos constituírem uma decisão a ser executada no Brasil. Volta a insistir nesse ponto, sobretudo você que vai prestar um concurso aí de mata-mata. Carta rogatória é para atos praticados no exterior, a decisão. E aqui somente se cumpre. Aqui se cumpre ato não decisório, ou cumpre ato decisório não definitivo, cujo provimento é lá do país de origem. Tanto que vai para a deliberação do STJ. Nesse caso, não cabe ao Estado requerido, estou sempre citando o Brasil como requerido, exercer qualquer cognição de mérito sobre a questão processual a ser cumprida, tão somente um juiz de delibação. A decisão foi cumprida lá no país requerente. Nós somos requeridos, nós vamos fazer essa delibação, esse controle, verificar se não afronta a ordem pública, as garantias fundamentais, e cumprir e devolver por meio da autoridade central. Quem vai requerer isso aí vai ser lá a AGU ou o Ministério Público. Muito bem, pessoal. Ainda na carta rogatória. Compreende os pedidos de prática de citação. Aqui está especificando mais o que nós já falamos. É bom para que você apreenda a informação. É para que você que não vai prestar concurso tenha noção do que ocorre hoje pelo mundo, ou que está previsto em termos de cooperação jurídica internacional. E você que vai prestar concurso, isso é relevantíssimo. Você ganha 1, 2 pontos, porque domina esse tema. Compreende os pedidos de prática de atos de citação, intimação, notificação judicial, colheita de prova. Veja que são atos que não dependem de provimento jurisdicional. Eles não têm conteúdos. Não, isso já vem despachado por meio de um despacho do juiz inglês. O despacho determinou que se fizesse a citação por carta rogatória, vem para o Brasil, passa pelo juiz de delibação do CNJ, do STJ, expede-se o exequatur, o cumpra-se. Enfim, e o juiz federal determina que se cumpra mesmo, e o oficial de justiça vai lá e cita, intima. Compreende os pedidos de prática de ato de citação, intimação, notificação judicial, colheita de prova, obtenção de informações e de cumprimento de decisão interlocutória. Decisão interlocutória também, mas cumprimento, não provimento em si. É possível também no caso de execução de decisão estrangeira que conceda medida de urgência. Medida de urgência, num sentido lato, pode ser uma tutela antecipatória, ou poderá ser uma tutela cautelar. Então, se cumpre no Brasil por meio de carta rogatória. Saliento que pode ser por auxílio direto. Há esses dois caminhos. Esses dois caminhos levam a Roma. Dessa forma. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Carta rogatória. A competência para o processamento da carta rogatória é do STJ. Artigo 105, 105 traça ali a competência do STJ, 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. O STJ fará o juízo de delibação, como faz também na homologação de sentença estrangeira. Dessa forma. Espera aí, voltando aqui. Muito bem. O que se verifica para cumprir ou não cumprir uma carta rogatória? Será verificado o atendimento aos requisitos.
atende aos requisitos da carta rogatória, há aí um procedimento a ser obedecido pelos países, o que ela deve conter, por exemplo, a cópia do despacho ou da decisão judicial que se deva ser cumprida, e tem que traduzir, sim, isso vai passar pela autoridade central, fica vedada a revisão do mérito. Lá no STJ não se verifica se deveria ou não citar. Não, pediu para citar, nós vamos citar ou não vamos citar, mas não vamos revisar a decisão judicial, nada disso. Concedido o exequatur, que isso é masculino essa palavra. Concedido o exequatur, será cumprido o ato estrangeiro por meio do juízo federal, do local onde se deva, né? Está aqui o artigo 977, quer ver? É bom aqui que esse tablet tem de tudo aqui, vídeo, cadê? 73, está aqui, só olhando aqui, 973. É sempre bom, pessoal, verificar a lei, eu gosto particularmente disso, porque nós ficamos aí com a incumbência de fazer os comentários doutrinários, mas é sempre muito importante. 977, cadê o 977? Eu vou chegar lá. Isso aqui é muito bom, mas tem que ter um pouco de paciência. 977, já passou. Não, é que é no novo, no novo CPC. Não é do CPC de... Não é do CPC de 73, isso aqui se refere ao novo CPC. Então, mudei aqui, peguei meu novo CPC. E vamos lá, pessoal. Muito bem, está aqui no 977, o seguinte, 977, o cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento da decisão nacional. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso. Nós estamos falando disso aqui, do 977, é o juízo competente. De um modo geral, o juízo do domicílio do réu ou da pessoa que deva ser intimada, deva ser citada e assim por diante. Pessoal, vamos dar continuidade, já caminhando aqui para o encerramento deste tema, cooperação jurídica internacional. Estamos falando das modalidades, auxílio direto, carta rogatória e homologação de sentença estrangeira. Falando em homologação de sentença estrangeira, é bom fazer uma rápida digressão. O Brasil aceita a jurisdição estrangeira, com limitações. Eu só posso requerer aqui, eu só posso obter a homologação de sentença estrangeira naqueles casos em que o juiz aceita a jurisdição estrangeira. O Brasil não aceita a jurisdição estrangeira quando se tratar de imóvel situado no Brasil. Então, se faz um inventário lá fora e atribui a titularidade de algum bem imóvel do Brasil a uma determinada pessoa, nós não aceitamos. Esse inventário terá que, naquela parte, ser refeito aqui, no que se refere àquele imóvel. De um modo geral, nós aceitamos a sentença estrangeira naquele caso de competência concorrente. Não é isso? Se for competência exclusiva do Brasil, não homologa. Então vem uma sentença lá do Japão e a parte requer, quem requer é a própria interessado que se homologue no Brasil. A competência é do STJ.
É o pedido de cooperação que deve ser requerido por ação de homologação de decisão estrangeira, artigo 972 do NCPC, patrocinado pelo próprio interessado. O interessado em homologar a sentença para que ela tenha eficácia no Brasil. Alguma decisão, por exemplo, que possa ser executada aqui, o cumprimento, por exemplo, ou execução de uma pensão alimentícia, seja lá o que for. O título só terá valor se homologado no Brasil. Então, é o próprio interessado que requer, sem participação direta de autoridades administrativas dos estados envolvidos. Ele apanha lá a sentença estrangeira e vem para homologar, obedece todos os requisitos da lei, há previsão na LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, previsão no novo CPC, previsão em resolução do STJ, ele tem que obedecer todas essas normas. Qualquer sentença estrangeira em matéria civil pode ser executada no Brasil, desde que homologada, salvo se em desacordo com as regras de competência internacional exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Qualquer sentença civil pode ser executada aqui. Não pode se essa sentença versar sobre aquelas matérias reservadas, aquelas matérias de competência exclusiva do Brasil. É o caso de imóveis situados no Brasil. Não se aceita a jurisdição estrangeira. Pessoal, dou por encerrado esse tema da cooperação internacional. Espero que eu tenha conseguido transmitir a vocês essa matéria nova para o novo CPC, de forma que quando esse novo código entrar em vigor, você já tenha essa noção. Lembrando mais uma vez que não se trata de matéria nova, porque contida em outros regulamentos, em tratados e constante do site do Ministério da Justiça. E vamos então para o próximo assunto, num próximo bloco. Até daqui a pouco.